Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a RTWin, certo? Que é uma ferramenta para licitação e validação de requisitos de software utilizando a linguagem de interface, ok? Minha orientadora é a professora doutora Andréa, minha co-orientadora é a professora doutora Carla e eu sou o Victor Araújo, tá? Então essa é a minha proposta de qualificação. Quero agradecer também a todos os que estão prestigiando a minha proposta de qualificação e agradecer também a disponibilidade da banca, tá? Então vamos lá. Então, como introdução, eu trouxe a linguagem de interface, certo? Que ela está implementada dentro do modelo de comunicação TWin e que é bastante recorrente dentro do nosso instrumento de pesquisa, certo? Essa pronúncia. Então, como introdução, ela que vai possibilitar que o usuário ele possa se comunicar através da interface do sistema, utilizando o modelo de comunicação, certo? E a partir daí, a gente trouxe a necessidade, né, dentro do processo de requisitos de software, e a partir daí a gente tentou reutilizar as funcionalidades do modelo de comunicação, né, voltado para esses requisitos de software, porque o modelo de comunicação ele possibilita que o usuário, né, ele queira, né, transparecer o que realmente ele quer dizer naquele determinado momento através da interface do sistema. E juntando, né, esses três tópicos, a gente deu origem à R2Win, que reutiliza o modelo de comunicação com um Rzinho aí de requisitos, né, voltados para requisitos, ok? E como motivação, a gente trouxe, né, a importância que o usuário tem dentro desse processo, certo? Para o levantamento de requisitos, ok? As dificuldades que existem nesses processos, né, de licitação e os problemas de comunicação que acontecem durante o processo de desenvolvimento. Então, se você analisar assim de uma forma lógica, cada um desses tópicos eles se comunicam entre si, né? Como assim, Gilberto? Então, por exemplo, quando você não dá importância ao usuário final dentro desse processo, gera problemas de quê? De comunicação. E quando gera problemas de comunicação, você vai ter dificuldades de quê? No processo de elicitar esses requisitos, né? Então, notem que cada um se encaixa, né, dentro do outro. Então, é bastante legal. E os objetivos, né, para a gente tentar resolver essa problemática, né? Propor a ferramenta que vai auxiliar nesse processo, né? Ela não tem como substituir, ela vai auxiliar nesse processo de licitação, né? De requisitos de software através da linguagem de interface, tá bom? E aí, para a gente resolver, né, a primeira proposta, a gente fez uma revisão de literatura, né, foi buscar lá a parte de engenharia de requisitos, né, foi buscar também na parte, né, se existia ferramentas que já funcionavam, né, e tinham propostas idênticas à R2Win ou então parecidas, eu trouxe a tabelinha para justificar isso. E, por fim, nesse primeiro tópico, a gente iniciou a implementação da ferramenta, né, onde nessa implementação foi construído, né, um ambiente colaborativo e tal, e fez a implementação do modelo, né, que já existia e voltou ele para licitar esses processos. E por fim, depois dessa junção, dessa implementação, dessa primeira remodelagem, a gente fez a validação da ferramenta, certo? Então, para ficar mais claro esses objetivos gerais e específicos, vamos dar uma verificada aqui na metodologia, né? A gente fez a revisão de literatura, show. Aí a gente iniciou a proposta de remodelagem da TWin, né, dando origem à RTWin. Fez essa primeira remodelagem, a gente fez a validação dessa remodelagem. Né? Então, o passo 1, 2 e 3, eles já foram implementados, já foram executados. Né? Então, como o passo 4 e 5, que é o redesign dessa proposta, né, e aplicar esse novo redesign através de um estudo de caso ainda não foram feitos. Né? Então, são trabalhos futuros aí para a nossa ferramenta, certo? Então, passo 1, 2 e 3 já foram consolidados. Então, vamos ver como é que funcionou, né? Então, como referencial teórico, eu trouxe para vocês os processos da engenharia de requisitos. É um ponto muito importante dentro do nosso instrumento de pesquisa. Por quê? Porque a gente não pode esquecer das técnicas tradicionais que já existiam anteriormente. Né? Então, essas técnicas são muito importantes e a gente precisa fazer comparações, né, dessas técnicas com a nossa ferramenta, né, o nosso instrumento de pesquisa.
E a partir daí a gente verificou como é que funciona essa linguagem de interface, né? O que é que dá subsídio a essa linguagem de interface, né? Para o usuário poder se comunicar através dela. E por fim, a gente teve aqui a inserção do usuário final dentro desse processo de desenvolvimento, né? A gente precisa justificar a importância desse usuário final dentro desse processo, né? Então, aprofundando mais um pouco o referencial teórico, a gente precisa, né, debater de onde é que saiu esse modelo, né, como é que se deu origem. Então, o Sampral 2010 trouxe esse modelo de comunicação para a gente, né, que foi adotado, né, foi exemplificado pela ferramenta PrimiTwin. Só que a PrimiTwin, pessoal, ela não se preocupava, né, com elicitação e validação de requisitos de software. A única preocupação da PrimiTwin era o quê? Fazer modificações em sistemas web através da linguagem de interface. Então, notem que ela não tinha esse aporte, esse subsídio, né, para poder elicitar, né, e validar esses requisitos. A preocupação dela era a comunicação mesmo, né, como é que ele ia, né, se comunicar através da linguagem de interface. E a partir daí, a gente foi em busca, né, por ferramentas para levantamento de requisitos. E aí eu gostei dessa comparação justamente para não tentar esquecer, né, lá das técnicas da engenharia de requisitos. Então, eu trouxe as técnicas de elicitação, viabilidade, especificação e validação. Né? Por que eu trouxe isso, João Vitor? Por que essa comparação ela é importante? Para mostrar para vocês que já existiam ferramentas e que essas ferramentas elas não dão aporte a todos esses processos. Né? Não existe uma ferramenta que vai participar de todos os processos. Né? Até porque isso é impossível. Não sei até quando vai ser impossível. Né? E a partir daí, com essas técnicas, né, da engenharia de requisitos, eu trouxe os dois marcos principais que a nossa ferramenta utiliza. E verifiquei também que existem ferramentas que utilizam, né, já utilizaram desse aporte, né, que é o usuário final e a interface do sistema lá para a gente poder fazer esse processo. Né. Então, notem que, por exemplo, nenhuma das ferramentas elas participam de todo o processo. Né. Elas se especializam em um ou dois processos para poder, né, licitar e validar esses requisitos de software, certo? E aí a gente entra dentro do segundo passo metodológico, que é o desenvolvimento da R2In, onde nós temos a arquitetura do sistema, que é dividida em três camadas: interface do usuário, lógica de negócio e a camada de dados, onde na interface do usuário a gente tem o cliente e o desenvolvedor, que pode acessar a aplicação através do browser, né? O cliente ele pode gerar esses feedbacks e o desenvolvedor ele vai poder receber esses feedbacks. E dentro da lógica de negócio é que acontece a mágica, né? Então, quando o cliente ele gera um feedback através do protocolo HTTP, a aplicação ela recebe esses scripts em JSON, certo? Passa pelos controladores PHP e JavaScript e é armazenado lá na base de dados. E a partir daí, o desenvolvedor ele pode fazer a requisição desses feedbacks, né? Que pode ser de validação ou pode ser de elicitação, né? Já vai estar registrado lá na base de dados, ok? Então, como é que funciona, Gilberto, essa implementação? Então, para apresentar para vocês, eu dividi em dois momentos, tá? No primeiro momento eu vou mostrar as telas principais, a ferramenta para vocês, e o segundo momento eu vou mostrar um videozinho curto desse processo de implementação na prática, tá? Até porque para viabilizar o tempo, né, da apresentação. Então, na visão do desenvolvedor, eu tenho algumas funcionalidades que já estão em implementação, que é as funcionalidades de perfil, certo? Cadastrar site, os feedbacks que o usuário, né, enviado para os desenvolvedores e as instruções. O 2 e o 3 eu deixei marcadinho aqui, que é um ensejo particular, né, como pesquisador, de tentar desenvolver essas duas funcionalidades. Não está dentro da proposta da ferramenta, né? Mas, como é um desejo meu, eu queria mostrar isso para vocês, tá? Nós temos aqui a visão do cliente, onde também tem as funcionalidades que já estão em implementação. A funcionalidade de perfil, página teste e validar páginas, certo? 1, 3 e 4. E a 2 é um ensejo meu, né? Eu queria colocar aqui também para mostrar para vocês.
A página principal da ferramenta, né, que é a página teste, onde você pode ir lá, fazer seu cadastro e acessar sem precisar de um desenvolvedor para direcionar uma página para você validar. Então você pode verificar as funcionalidades da ferramenta, certo? Sem precisar de um desenvolvedor através da página teste, certo? Que mostra praticamente aqui todas as funcionalidades, né? Então, por exemplo, aqui, na funcionalidade número 1, quando você clica com o botão direito em qualquer página, né, qualquer elemento aqui da página, ele vai aparecer todas as funcionalidades que já existiam anteriormente na R2Win. Então, notem que a gente não reinventou a roda, né? Esse modelo já estava conceitualizado. O que a gente fez? A gente readaptou, remodelou essas funcionalidades para que a R2Win utilizasse voltados para a licitação e requisitos de software. Então, notem que essa funcionalidade ela era da Twin. Só que, o que a Twin não possibilitava? Por exemplo, aqui, a gente pegar essas alterações que foram feitas, deixar elas aqui bonitinhas, né, para o usuário, finalizar e enviar para o banco de dados, onde o desenvolvedor ele vai receber essas funcionalidades, né, essas alterações, e vai ver qual foi o cliente, né, que fez aquelas alterações, vai ver qual foi a página que foi validada, né, e a partir daí ele vai poder, né, verificar lá as alterações. Então notem também que ele tanto pode desfazer as alterações, também como pode cancelar, certo? Então, para deixar esse processo mais claro para vocês, eu vou mostrar aqui um videozinho de curta-metragem para que vocês possam verificar na prática nessa implementação. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao processo de implementação da ferramenta R2In, certo? Nós damos início no login de uma pessoa que é desenvolvedor do sistema, um analista, enfim, que vai poder cadastrar um site, certo? Para que esse cliente ele possa validar. Então, vou acessar aqui a interface do desenvolvedor, ok? E mostrar o passo a passo aqui a partir das instruções, certo? Então, quando ele entra no menu instruções, ele tem a possibilidade de fazer a cópia desses scripts, onde ele vai colar esses scripts dentro do cabeçalho da página que ele vai validar, certo? Obviamente que essa página ela tem que estar, né, hospedada no servidor, né, que ele está fazendo as programações, para que ela fique disponível aqui para a ferramenta, ok? Feito isso, ele pode vir aqui no menu cadastrar site, onde ele pode fazer o cadastro, né, justamente dessa tela aqui, identificando o cliente, certo? No qual ele vai direcionar para validar essa página. Então, digamos aqui que seja o projeto de qualificação, ok? A tela inicial. E aqui eu digo que o meu cliente ele vai ser o cliente01@gmail.com. Então, nesse caso aqui é um diferencial da ferramenta, né? Onde eu posso direcionar qual cliente que vai poder validar essa tela aqui através do e-mail dele. E por fim, eu coloco o link dessa tela, né? Então, nesse caso aqui seria o HTTP, né, dois pontos, barra, barra, e o link da página que ele vai fornecer para validar. E essa página ela já tem que estar com os scripts lá da ferramenta, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma página interna mesmo e vou salvar. Ok? Então, o cliente01@gmail.com automaticamente ele vai estar habilitado para fazer a validação, certo? Dessa página que eu fiz aqui o cadastro, certo? Direcionando para o cliente. Então, ok. Feito esse processo, agora vamos verificar lá na visão do cliente como é que ele recebe esse site nessa tela para ele poder fazer a validação. Eu vou sair aqui. Vou entrar aqui no e-mail que é o cliente01@gmail.com e vou verificar aqui, certo? A tela que foi cadastrada pelo desenvolvedor. Então, vamos acessar o menuzinho aqui, validar páginas. E automaticamente ele mostra aqui para mim, certo? A última tela que foi cadastrada do projeto qualificação. Então, notem que esse cliente ele pode estar situado em mais de um projeto, certo? E pode ter outras telas também para validar. Do mesmo jeito que ele pode ter várias telas do mesmo projeto, tá? Quem vai fazer esse direcionamento é o desenvolvedor. Então, automaticamente, quando ele clica aqui na página, no botãozinho aqui de validar, a ferramenta ela redireciona, né, para a página
e aqui ele vai poder fazer todas as alterações, né, que ele achar interessante, né, de acordo com as funcionalidades da ferramenta, certo? Então, notem que, como eu já ressaltei durante a apresentação, que ao clicar com o botão direito aqui, eu posso ter todas essas funcionalidades que veio lá da ferramenta R2Win. Né? Comentar, adicionar, recortar, copiar, colar e etc. Então, enfim, se eu quiser remover essa imagem, automaticamente ela remove, né, do site e coloca aqui a observação que removeu, né, aquele determinado elemento. Então, o usuário ele fica, né, bem tranquilo para fazer as alterações que ele quiser, né, dentro aqui dessa página. Do mesmo jeito que ele pode desfazer a última alteração, né? Então, ele desfaz e volta aqui. Então, esse ambiente colaborativo que a ferramenta oferece é de extrema importância, né? E principalmente pelo conforto que ele vai ter ao acessar aqui a ferramenta. Se ele não se sentir à vontade, né, de validar essa página agora, ele pode cancelar, certo? Simplesmente ele cancela, ele volta para outra tela, eu não quero validar essa, eu quero validar outra página. Então ele vai lá, ele pode ir, voltar e fazer esse processo quantas vezes ele quiser, certo? E, por fim, vamos fazer uma alteração aqui só para a gente receber esse feedback, né, lá no, sei lá, deixa eu dar, né? Vou colocar aqui. Só para ele receber esse feedback lá na visão do desenvolvedor, né? Fiz aqui a alteração, ele marcou aqui a alteração, né, que foi feita, e agora eu vou finalizar. Ok? Ele automaticamente valida, certo? E aí a gente, vamos lá agora para a tela do desenvolvedor, né, para ver como é que chegou essa validação. Mas antes de ir para a tela do desenvolvedor, notem que existe a página teste, né, onde ele pode, né, verificar aqui. Essa opção eu achei interessante para aquele usuário, aquele cliente, ou até mesmo o desenvolvedor, verificar a ferramenta antes de utilizar ela, para ver se ele gosta, né, das funcionalidades. Ok? Então, vamos voltar aqui. Vou entrar agora lá no acesso do desenvolvedor para a gente ver como é que chegou a essa requisição do usuário, né? Então, esses feedbacks, pessoal, fica aqui no menuzinho feedbacks, certo? Que o usuário fez. E aqui a gente nota que tem vários, né? Então, provavelmente aqui o último foi do cliente 01. Vamos verificar aqui. Opa, ok, né? Cliente 01. A gente identifica o cliente, identifica a página que ele modificou. Então, notem que eu posso cadastrar mais de uma página, né, para esse mesmo cliente validar. Eu vou conseguir verificar aqui. E eu também consigo verificar as alterações que ele fez. Certo? Então, essa é uma das principais funcionalidades da ferramenta. Eu queria mostrar para vocês, ok? Eu vou voltar aqui e vou fazer o logout. Bom, pessoal, então vocês viram aí realmente como é que é o processo de implementação, né? Verificaram isso na prática, eu acho muito importante ter mostrado isso para vocês, certo? E como diferencial da R2Win, eu sei que não deu para mostrar todos esses processos para vocês, né, na implementação, mas eu quis trazer para vocês aqui, né, que é a possibilidade de identificar o usuário que fez a modificação do sistema, né, salvar todas as alterações realizadas, né, do usuário em banco de dados, ok? Cadastrar os usuários e desenvolvedores no sistema, a gente tem essa possibilidade, a ferramenta, né? Cadastrar páginas para validação, identificando o usuário e projeto que o mesmo está situado. E, por fim, a página para validação visualização dos feedbacks dos usuários, tá? Certo? Então, para validar essas funcionalidades, a gente fez um grupo focal, certo? Com um determinado grupo específico, né, de profissionais da área. E aí esse processo de validação, ele tinha que ter um intuito, né? E aí a gente definiu duas questões de pesquisa para tentar verificar se realmente era possível validar e elicitar requisitos com a ferramenta e se existe algum tipo de melhoria, né, que poderá ser adicionada na ferramenta, que é justamente para trabalhar o tópico 4, né, do redesign e remodelar essa ferramenta. Então, o processo metodológico dessa validação
ele foi definido em 5 passos, onde a gente definiu o perfil desses participantes, se era desenvolvedor, se era cliente ou se era observador, então tinha esses 3 grupos. E a partir daí a gente gerou os grupos, né? Grupo de cliente, grupo de desenvolvedor e grupo, né, de observadores. Definimos as tarefas para cada grupo, coletamos as informações e depois fizemos registros dos relatos, né, de cada um deles. Né? Então, como é que ficou, né, esses registros? Né? Então, para responder a questão de pesquisa número 1, o grupo cliente trouxe as seguintes respostas. Né? Interface pouco intuitiva, mas resolve o que se propõe, né, a fazer. Nós temos aqui a segunda resposta, né, que a ferramenta é muito legal e a ideia é muito boa. E 3, a proposta da ferramenta é boa, pois permite o cliente interagir diretamente com o protótipo do produto, né? Possibilita. Nós temos também respondendo o grupo do cliente, respondendo a questão de pesquisa 02, né? Que nesse caso aqui já é uma parte mais específica, né? Para implementar o histórico de alterações na visão do cliente. Instabilidade no botão adicionar, ele fica sumindo. E o histórico de modificações poderia ter uma opção de editar. Né? Quando ele realiza lá as alterações lá no lado, ele poder, né, editar aquelas alterações lá que foram realizadas. Né? Já o grupo de desenvolvedor trouxeram implementações mais específicas, como responsividade, né, para que a gente possa utilizar essa aplicação também em dispositivos móveis, criação de categorias e versionamentos, né, para cada alteração, né, que o usuário fosse utilizando, né, fazer o versionamento lá bonitinho, lá nos feedbacks, quando ele recebeu, né, mostrar o estado do elemento que foi alterado. Né, então, outra funcionalidade bastante interessante também. Né. Já o grupo de desenvolvedor dos observadores, né, comentou que a ferramenta ela tem um grande potencial, né, a partir das observações feitas no momento das discussões. Pôde notar também melhorias que poderiam ser feitas, né, uma delas foi os versionamentos. Já na parte do desenvolvedor, seria interessante reorganizar como as informações são mostradas para facilitar a compreensão das mesmas, certo? E por fim, como trabalhos futuros aqui, a gente tem a implementação do chat online. Esse aqui é um ensejo meu, né, de poder desenvolver essas 2 funcionalidades, mas está fora do escopo, né, do projeto. Já o 2 e o 3, que é implementar as sugestões obtidas através da primeira validação, ela está dentro do escopo, né, a gente vai fazer essas alterações. E 3, realizar o estudo de caso, né, justamente que é o último passo lá metodológico, né, para tentar verificar o sistema informatizado de captação de estágio, né, que é o SIS, beleza? Então, o cronograma de atividades é esse. Né? A gente vai fazer os passos que estão faltando, né? O passo 4 e o passo 5 da metodologia. E como um ponto positivo, a gente conquistou, né? Eu, a professora a doutora Carla, a professora doutora André, a gente conseguiu a publicação aí no workshop de engenharia de requisitos, né? O RIVE 2022, né? Vai acontecer agora em agosto, lá no Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado e estou aqui para qualquer esclarecimento, né? E sugestões, qualquer dúvida aí de vocês.